O candidato Mário Kertz até fala que, digamos, ele citou, né, que ele é o único candidato de oposição. Com certeza, falando mais das chapas maiores, dessas composições maiores, não pensou muito na chapa de vocês e de outros partidos menores. E que ele acha também que é um crime não criticar essa gestão de João Henrique, e aí citando tanto a ACM Neto quanto o Nelson Pellegrino. O que é que o senhor acha dessa versão de que é o único candidato de oposição e em relação à crítica à gestão de... Ele acha um crime a ACM Neto e Pellegrino se calarem diante de tudo que está acontecendo nessa gestão atual. Mas ele também, em certa medida, certo, foi colaborador também dessa gestão. Ele não pode dizer que não, em certa medida, vamos dizer assim, que não houve. Inclusive, eu recebi recentemente, vamos apurar, não temos certeza, por isso que eu não vou falar aqui, situações envolvendo antecipações dele em relação a algumas licitações na área de transporte, no qual ele defendeu o setor em 2010, podemos ver aqui. Eu vou analisar com cuidado para não fazer denúncias fundadas, mas está surgindo uma série de denúncias em relação, né, ao comportamento desse senhor, né, que na sua rádio utilizou, inclusive, em discurso para defender os interesses dos empresários na época, perfeito? E a nossa população tem memória, os meios de comunicação divulgaram isso e o dele também tratou desse assunto e nós acompanhamos e vamos apurar a relação, né, dessa denúncia com isso. Mas, fundamentalmente, nós sabemos que o senhor ACM não é oposição. O senhor Mário Kertz não é oposição, a única oposição nessa cidade. Eles insistem em querer nos ignorar, porque o que tem objetivamente de oposição e que não compactuou pela sua autonomia, pela sua independência, né, como vem se construindo, é a frente de esquerda que hoje que forma conosco hoje a coligação Capital da Resistência, perfeito? Então, ele pode negar isso, mas todos os outros candidatos são candidatos chapa branca, inclusive ele, porque o partido dele está na base do governo de Dilma e ele não tem dúvida de dizer que vai governar na relação com esses setores. E é esse setor que, historicamente, nos últimos anos, tem, em certa medida, vamos dizer assim, fortalecido o interesse do capital privado em detrimento do interesse da população mais pobre dessa cidade e desse país. Então, o único candidato de oposição, na verdade, em Salvador é o senhor? Olha, pelas características que nós apontamos aqui, nós acreditamos que o único candidato de oposição de esquerda somos nós. Agora, tem candidatos de oposição liberal, inclusive que tem uma proposta de programa de governo, etc., que pode até divergir de uma outra coisa, mas isso não se caracteriza objetivamente como uma oposição de fato, né? E a gente precisa entender isso e explicar isso para o nosso povo. O senhor fez parte do PT, acho que durante 20 anos. Inclusive, acho que do mesmo 25. grupo de Nelson Pellegrino. 5 anos. Por que o senhor rompeu com o PT? Olha, por duas questões objetivas. A primeira, o PT jogou na lata do lixo todo esse patrimônio histórico que nós construímos, né, que foi pautado com muita luta, com muita energia, certo? Jogou tudo isso na lata do lixo, né? Quando, né, para governar, teve que se articular com setores conservadores da nossa política, né? Tá aí a relação com Sarney, agora a relação com Maluf, perfeito? Todos esses segmentos que nós negamos historicamente e tudo isso para governar, o governo pelo governo, entendeu? Então, eu acho que não é isso que nós esperávamos do PT durante todo esse processo. E isso fez com que os nossos sonhos de utopia, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, etc., deixasse de ser pensado através desse partido. E foi por isso que nós nos lançamos para construir um outro partido. Nesse sentido, o pessoal hoje, né, tem se colocado como essa alternativa que está em construção, objetivamente está em construção, mas nós esperamos que ele venha adquirir, né, ou recuperar esse processo histórico, né, principalmente o Programa Democrático Popular, que nós consideramos fundamental para implementar medidas transformadoras em nosso país. Segundo, particularmente com o deputado Nelson Pellegrino, na época, inclusive cheguei a participar do seu mandato, nossa principal divergência com ele foi quando ele votou a favor da reforma da Previdência, que foi o primeiro ato do governo Lula quando chegou no governo, e que nós dissemos para ele que isso era uma injustiça que ia se fazer com os trabalhadores, ok? Porque naquele processo, naquela medida, era um aceno que Lula dava de que não ia mexer nos interesses das elites e que, como sempre, eram os trabalhadores que iam pagar a conta das mudanças ou que ele supostamente pensava operar.
Nesse sentido, o PT hoje não corresponde mais aos nossos sonhos de mudança, de transformação da sociedade como nós esperávamos que ele fizesse. Por isso, nós estamos construindo outra alternativa. E é claro que o nosso programa de governo, o nosso programa para Salvador, também se inspira nessa perspectiva. Na perspectiva de uma Salvador que seja, de fato, capaz de atender os interesses do nosso povo, que rompa com esses interesses históricos, que segregou o nosso povo na periferia, desprivatize a nossa cidade, democratize a nossa gestão, permitindo que o nosso povo possa governar, de fato, a nossa cidade. Agora vocês têm pouco mais de 50 candidatos a vereador. Estima-se que vocês podem eleger 2. Como é que o senhor vai administrar, caso seja eleito, com uma minoria na Câmara? Primeiro, eu acredito que com o movimento que os trabalhadores estão fazendo, com o desgaste que o governo Wagner, inclusive, vem enfrentando com a greve dos professores, com o conjunto de greves que os trabalhadores estão articulando no setor público, com as greves do setor privado, que vai chegar agora com as negociações agora de setembro, etc., é provável que nós tenhamos aí um cenário de muita mobilização, de muita efervescência, recuperando anos de ouro da luta dos trabalhadores. E, consequentemente, esse é um momento importante para a politização das eleições e é um ano importante, inclusive, para os trabalhadores repensar suas estratégias em relação a disputas eleitorais. Porque os trabalhadores também pensam, os partidos pensam, mas os trabalhadores pensam. E é na luta que eles acabam descobrindo novas alternativas e identificando aqueles que, de fato, lhe representam. E nós esperamos eleger uma bancada significativa. Não é só 2 vereadores que nós esperamos, não. Nós acreditamos que podemos ultrapassar a meta que estão sendo estimada para a gente, perfeito? E termos uma bancada fabulosa de vereadores, vereadores autênticos, lideranças históricas do nosso povo e lideranças novas, sem o vício da velha política, que pode apresentar algo de novo para governar a nossa cidade, nos ajudar a legislar e alterar essa correlação de força dentro da Câmara de Vereadores. Mas, sobretudo, nós vamos governar instituindo um outro modelo de relação com a cidade, porque o orçamento da prefeitura, onde nós vamos gastar, como nós vamos arrecadar, quais são as prioridades que nós vamos ter nessa cidade, vai ser decidido em congresso com o nosso povo. Vai ser você, eleitor, em cada bairro, em cada região, em cada setor que faz e constrói a nossa cidade, que vai decidir. Quando você decidir quais são as nossas prioridades, nós vamos transformá-la em projeto e apresentar à Câmara. A Câmara de Vereadores, que, se quiser, que vote contra os interesses do nosso povo. Mas nós vamos construir dessa forma. E eu tenho certeza que um corpo de vereador sensato, a nova legislatura, certamente verá esse modelo de gestar com um outro olhar, porque esse olhar que vai nos libertar do fisiologismo, do clientelismo que a prefeitura submete à nossa Câmara de Vereadores, tirando a sua independência, porque esse é o modelo que vai dar independência, inclusive, para poder a Câmara possa legislar sem estar submetida à pressão e aos lobbies políticos dos empresários e dos interesses privados na nossa cidade.